Você já parou para pensar que tudo o que te ensinaram sobre o início do mundo pode ser uma mentira cuidadosamente construída? Que existe um capítulo inteiro da história da humanidade que foi deliberadamente apagado dos livros sagrados que você lê? Imagine por um momento que antes de Adão e Eva pisarem no Jardim do Éden, civilizações inteiras já haviam florescido na Terra, com tecnologias avançadas, sociedades complexas e conhecimentos que fariam nossa ciência moderna parecer primitiva. Esse não é um exercício de imaginação, meu amigo. Isso é uma realidade que foi escondida de você, enterrada sob camadas de dogma religioso e controle institucional que atravessam milhares de anos. A narrativa que conhecemos do Gênesis começa com um simples verso: no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas e se eu te disser que esse princípio não é realmente o começo de tudo? E se existir um antes que as autoridades religiosas preferiram não mencionar? Os textos que chegaram até nós foram meticulosamente filtrados, editados e censurados por concílios eclesiásticos que decidiram o que você deveria ou não saber sobre suas verdadeiras origens. Eles removeram livros inteiros, queimaram manuscritos e perseguiram aqueles que ousavam questionar a versão oficial. Por quê? Porque a verdade completa é tão perturbadora, tão revolucionária, que abalaria os próprios alicerces do poder estabelecido há séculos. Ao longo da história, sempre existiram sussurros sobre um mundo anterior. Culturas ao redor do globo, completamente isoladas umas das outras, falam de eras perdidas e raças antigas que desapareceram em cataclismos gigantescos. Os gregos falavam da Atlântida. Os hindus descrevem yugas ou eras cósmicas. Os maias tinham suas próprias cronologias de mundos destruídos e recriados. Essas não são apenas lendas folclóricas inventadas por povos primitivos tentando explicar o inexplicável. São fragmentos de uma memória coletiva, ecos distorcidos de eventos reais que nossa espécie testemunhou e nunca conseguiu esquecer completamente. A arqueologia moderna continua tropeçando em anomalias que não se encaixam na linha do tempo aceita, estruturas megalíticas que desafiam explicações convencionais, artefatos fora de lugar que aparecem em camadas geológicas onde não deveriam existir. Mas existe algo ainda mais específico, mais direto e mais ameaçador para a narrativa oficial: os textos apócrifos. Esses são os livros que foram considerados não canônicos, rejeitados pelos concílios religiosos e deixados de fora da Bíblia que você conhece. O livro de Enoque, o livro de Jazer, o livro dos Jubileus e tantos outros que foram deliberadamente suprimidos porque continham informações que contrariavam a versão simplificada que queriam que você acreditasse. Nesses textos proibidos, encontramos descrições detalhadas de um mundo que existiu antes da criação de Adão, habitado por seres poderosos, civilizações magníficas e uma ordem cósmica completamente diferente daquela que nos foi ensinada. Não é coincidência que esses livros foram escondidos nas sombras da história. Durante séculos, o acesso a esses manuscritos era restrito a estudiosos selecionados, geralmente ligados a instituições religiosas que tinham todo o interesse em manter essas informações longe do público. Bibliotecas secretas no Vaticano, mosteiros isolados nas montanhas, coleções privadas de sociedades secretas, todos guardando cuidadosamente os fragmentos de uma verdade que poderia mudar tudo. Mas agora, nesta era de informação, esses textos finalmente estão vindo à luz. Pesquisadores independentes, arqueólogos dissidentes e teólogos corajosos estão traduzindo, analisando e divulgando o que foi escondido por tanto tempo. E o que eles revelam é absolutamente chocante. A história da humanidade não começa com Adão e Eva. Ela começa muito, muito antes, em uma era de maravilhas e horrores que foi deliberadamente apagada.
Pense no poder que reside em controlar a narrativa das origens. Se você controla a história do começo, você controla como as pessoas entendem seu propósito, seu lugar no universo e sua relação com o divino. As instituições religiosas sabiam disso desde sempre. Ao estabelecer Adão como o primeiro homem e o Gênesis como o início absoluto, criaram uma linha clara de autoridade espiritual que desce diretamente de Deus para seus representantes terrestres. Mas se existe um mundo anterior, se existiram outras criações, outros seres, outras civilizações antes da nossa, então toda essa estrutura de poder começa a desmoronar. De repente, a narrativa não é mais tão simples, não é mais tão controlável. E isso, meu amigo, é exatamente o que eles mais temem. Agora você pode estar se perguntando por que estou te contando isso agora? Por que essa informação está finalmente vindo à tona neste momento específico da história? A resposta é simples, porque não podem mais esconder. A internet democratizou o conhecimento de uma forma que nunca existiu antes na história humana. Manuscritos antigos estão sendo digitalizados. Pesquisas estão sendo compartilhadas livremente. Pessoas ao redor do mundo estão conectando os pontos que antes eram impossíveis de conectar. Estamos vivendo um momento único, onde o véu da ignorância forçada está sendo rasgado, onde as verdades suprimidas estão emergindo como água através de rachaduras em uma represa prestes a romper. E o que você está prestes a descobrir sobre o mundo pré-adâmico vai mudar completamente sua compreensão de quem somos, de onde viemos e qual é o verdadeiro propósito da existência humana neste planeta. Os textos apócrifos revelam a verdade. Agora vamos mergulhar diretamente nas fontes que foram consideradas perigosas demais para o público comum. O livro de Enoque não é apenas um texto antigo qualquer, é um dos manuscritos mais controversos e explosivos que sobreviveram através dos séculos. Encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, confirmando sua antiguidade e autenticidade, esse livro foi citado pelos próprios apóstolos do Novo Testamento, mas misteriosamente removido do cânon bíblico pela maioria das tradições cristãs. Por que um livro que era considerado escritura sagrada pelos primeiros cristãos e judeus, de repente se tornou herético? A resposta está no que ele revela sobre a verdadeira natureza do cosmos e a história oculta da Terra antes do primeiro homem que conhecemos. O livro de Enoque descreve em detalhes perturbadores como seres celestiais chamados observadores desceram à Terra em épocas inimaginavelmente antigas. Esses não eram anjos comuns cumprindo missões divinas. Eram entidades com livre arbítrio, poder imenso e desejos próprios. O texto explica como 200 desses observadores, liderados por Semiasa e Azazel, fizeram um pacto no Monte Hermon para descer ao mundo físico e tomar para si as filhas dos homens. Mas aqui está o detalhe crucial que mudará sua perspectiva. Quem eram essas filhas dos homens se Adão ainda não havia sido criado? O texto deixa claro que já existia uma humanidade primitiva na Terra, uma criação anterior sobre a qual o Gênesis permanece deliberadamente silencioso. Esses seres pré-adâmicos eram diferentes de nós. Viviam em uma terra completamente diferente, sob leis cósmicas distintas. O livro de Jazer, mencionado 2 vezes na própria Bíblia canônica como uma fonte confiável, vai ainda mais fundo nesses mistérios. Esse texto fornece cronologias expandidas e narrativas paralelas que preenchem lacunas gigantescas deixadas pelo Gênesis. Enquanto a Bíblia convencional nos dá versões resumidas e editadas dos eventos, Jazer oferece os detalhes que foram considerados inconvenientes ou perigosos. Ele descreve não apenas o que aconteceu, mas o contexto completo de por que aconteceu, revelando motivações divinas e cósmicas que transformam completamente nossa compreensão do plano criativo.
O livro fala de ciclos de criação, de mundos que existiram e foram destruídos, de experimentos divinos com diferentes formas de vida e consciência. Essas não são adições posteriores ou fantasias de escribas imaginativos, são partes de uma tradição oral milenar que foi finalmente registrada por escrito. Quando você lê esses textos com mente aberta, um padrão começa a emergir com clareza cristalina. A terra pré-adâmica era um lugar de maravilhas inimagináveis, onde a barreira entre o físico e o espiritual era muito mais tênue do que é hoje. Os habitantes desse mundo antigo tinham capacidades que hoje chamaríamos de sobrenaturais, mas que para eles eram tão naturais quanto respirar é para nós. Eles podiam manipular energias sutis, compreendiam as leis ocultas da natureza e viviam em harmonia com frequências de existência que nós perdemos completamente o acesso. Suas cidades não eram apenas construções de pedra e madeira, eram centros de poder onde geometria sagrada, astronomia avançada e conhecimento espiritual se fundiam em uma ciência unificada que nossa civilização moderna ainda está tentando redescobrir. Esses textos descrevem tecnologias que parecem mágica aos nossos olhos, mas que, na verdade, eram aplicações sofisticadas de princípios naturais que conhecemos apenas superficialmente. Fala-se de cristais que armazenavam informação e energia, de sons que podiam mover objetos massivos, de conhecimentos sobre genética e manipulação da própria essência da vida. Os observadores ensinaram aos habitantes pré-adâmicos metalurgia avançada, o uso de ervas e plantas de formas que vão muito além da medicina moderna, os segredos das estrelas e dos ciclos cósmicos, e até mesmo artes proibidas que permitiam atravessar os véus entre dimensões. Essas não são descrições metafóricas ou alegóricas, são relatos de tecnologias reais que existiram e funcionaram, deixando traços arqueológicos que até hoje confundem os cientistas que tropeçam neles. A sociedade pré-adâmica descrita nesses manuscritos era hierárquica, mas não no sentido que conhecemos hoje. Havia diferentes classes ou tipos de seres, cada um com seu papel e propósito dentro da ordem cósmica estabelecida. Alguns eram puramente físicos, semelhantes a nós, mas com capacidades expandidas. Outros eram híbridos, nascidos da união entre os observadores celestiais e os habitantes terrestres, possuindo características de ambos os mundos. Havia também seres completamente espirituais, que podiam assumir formas físicas temporariamente, movendo-se entre realidades com facilidade. Essa diversidade de existência criava uma tapeçaria complexa de vida que desafia nossas categorias modernas simplistas de humano versus não humano, físico versus espiritual, natural versus sobrenatural. Mas talvez o aspecto mais perturbador revelado por esses textos seja a razão pela qual tudo isso foi escondido de nós. Não foi apenas censura religiosa arbitrária ou medo do desconhecido. Foi porque reconhecer a existência de um mundo pré-adâmico completo, com suas próprias civilizações, suas próprias relações com o divino e seu próprio destino trágico, forçaria uma reavaliação total de nossa teologia, nossa história e nossa compreensão do propósito humano. Se Deus criou e destruiu mundos inteiros antes de nós, o que isso diz sobre a natureza divina? Se civilizações avançadas foram completamente apagadas por transgressões que nem conhecemos completamente, qual é a nossa garantia de que não seguiremos o mesmo caminho? Essas são perguntas que as instituições religiosas estabelecidas não querem que você faça, porque não têm respostas confortáveis para oferecer. Mas agora você sabe que essas perguntas precisam ser feitas. Os Nefilins e os gigantes esquecidos. Os Nefilins são possivelmente o maior segredo enterrado nas entrelinhas da narrativa bíblica oficial. A Bíblia menciona brevemente no Gênesis que havia gigantes na terra naqueles dias.
Mas o que ela não te conta é a origem completa, o propósito e o destino devastador desses seres extraordinários. O termo Nefilim vem do hebraico e significa literalmente os caídos, ou aqueles que fazem outros caírem. Uma descrição que carrega camadas profundas de significado que foram deliberadamente obscurecidas nas traduções modernas. Esses não eram apenas homens altos ou pessoas grandes. Eram uma raça completamente diferente, nascida de uma união proibida que violou as próprias leis fundamentais da criação. Eles eram os filhos híbridos dos observadores celestiais, com as mulheres da terra pré-adâmica, seres que possuíam poder, inteligência e capacidades que desafiavam a própria ordem natural estabelecida pelo divino. O livro de Enoque dedica capítulos inteiros descrevendo como esses nefilins surgiram e o caos que trouxeram ao mundo antigo. Quando os observadores se uniram às mulheres terrestres, suas proles não eram bebês comuns que cresciam gradualmente. Os textos descrevem como esses gigantes nasciam já enormes e continuavam crescendo de forma assustadora. Alguns alcançando alturas de 3, 4 até 6 metros de altura, segundo algumas interpretações dos manuscritos. Mas sua estatura física era apenas a manifestação externa de algo muito mais profundo e perturbador. Eles carregavam dentro de si uma mistura instável de essência celestial e matéria terrestre, uma combinação que nunca deveria ter existido. Essa hibridização criou seres com apetites insaciáveis, força sobre-humana e uma arrogância que os fazia acreditar que estavam acima de todas as leis, tanto humanas quanto divinas. A influência dos nefilins sobre o mundo pré-adâmico foi absolutamente catastrófica e transformadora. Eles não se contentavam em viver pacificamente entre os habitantes comuns da Terra. Sua natureza híbrida os tornava predadores naturais, dominadores que estabeleceram reinados de terror e opressão por todo o mundo antigo. Os textos apócrifos descrevem como eles consumiam recursos em quantidades massivas, devorando não apenas o alimento que os humanos primitivos conseguiam cultivar, mas, eventualmente, começando a consumir os próprios humanos e animais. Eles ensinaram à humanidade artes de guerra avançadas, criaram armas sofisticadas e estabeleceram impérios baseados em conquista e derramamento de sangue. Onde quer que estabelecessem seu domínio, a violência, a corrupção e a perversão de tudo que era natural e sagrado os seguiam como uma sombra. Mas os nefilins não eram apenas guerreiros e tiranos físicos, eram também portadores de conhecimentos perigosos herdados de seus pais observadores. Azazel, um dos líderes dos anjos caídos, ensinou aos homens a forja de espadas, facas, escudos e armaduras, tecnologias de morte que transformaram conflitos tribais simples em guerras genocidas. Semiasa e outros observadores revelaram segredos de feitiçaria, encantamentos e manipulação de forças ocultas que não deveriam estar nas mãos de seres mortais. Os nefilins, herdando esse conhecimento proibido, tornaram-se magos guerreiros terríveis, capazes de combinar poder físico brutal com manipulação de energias sutis. Eles criaram sistemas de escravidão não apenas física, mas espiritual, aprisionando almas e consciências em amarras que transcendiam a morte. A própria estrutura da realidade começou a se distorcer sob o peso de suas transgressões contínuas. A presença dos nefilins no mundo pré-adâmico também trouxe uma poluição genética que ameaçava toda a criação. Os textos descrevem como esses gigantes não se limitavam a se reproduzir entre si, mas continuavam misturando seu sangue corrompido com humanos, criando linhagens cada vez mais distorcidas e afastadas do projeto original divino. Eles também experimentavam com animais, criando quimeras e abominações que a natureza nunca pretendeu produzir. Criaturas mitológicas que aparecem em lendas de todas as culturas antigas
Centauros, minotauros, grifos e dragões podem ter suas raízes nessas experiências genéticas proibidas dos nefilins. O mundo estava se tornando um laboratório caótico de manipulação da vida, onde as fronteiras entre espécies eram deliberadamente destruídas e monstruosidades eram criadas sem nenhum respeito pelo equilíbrio natural que deveria existir. A sociedade que os nefilins estabeleceram era uma perversão completa de tudo que uma civilização deveria ser. Eles construíram cidades monumentais com pedras tão massivas que até hoje arqueólogos não conseguem explicar como foram movidas e colocadas no lugar. Essas metrópoles antigas eram centros de decadência, onde rituais obscenos eram praticados abertamente, onde sacrifícios humanos alimentavam práticas mágicas sombrias e onde a escravidão de seres humanos comuns era não apenas aceita, mas celebrada. Os nefilins se declaravam deuses vivos, exigindo adoração dos humanos primitivos que não tinham poder para resistir. Eles criaram religiões pervertidas, centradas em si mesmos, estabeleceram sacerdócios que perpetuavam seu controle e construíram templos onde atrocidades eram cometidas em nome de deidades falsas que eram, na verdade, eles mesmos. O legado dos nefilins não terminou com sua destruição física no cataclismo que viria. Algo de sua essência corrompida sobreviveu através dos séculos, infiltrando-se nas linhagens humanas posteriores, ecoando em mitos e lendas, e deixando marcas indeléveis na psique coletiva da humanidade. As histórias de gigantes aparecem em praticamente todas as culturas antigas, dos titãs gregos aos jotuns nórdicos, dos nefilim hebreus aos rakshasas hindus. Essas não são coincidências ou arquétipos psicológicos abstratos, são memórias culturais de seres reais que uma vez dominaram a Terra. Esqueletos gigantes foram encontrados e rapidamente escondidos por instituições que não querem perturbar a narrativa histórica aceita. Estruturas megalíticas ao redor do mundo testemunham uma época em que criaturas de força sobre-humana caminhavam pela Terra. E talvez o mais perturbador de tudo, algumas tradições esotéricas sugerem que certas linhagens de sangue dos nefilins persistem até hoje, escondidas entre a elite global, aguardando o momento de ressurgir e reclamar o domínio que uma vez exerceram sobre um mundo esquecido. O cataclismo que reiniciou o mundo, chegou o momento de falar sobre o evento mais devastador da história pré-humana. Um cataclismo tão colossal que literalmente apagou um mundo inteiro da existência. Este não foi o dilúvio de Noé que você conhece das histórias bíblicas, embora os dois eventos compartilhem semelhanças perturbadoras que sugerem um padrão divino de julgamento e renovação. O cataclismo pré-adâmico foi algo anterior, mais primordial. Um evento que ocorreu quando a corrupção dos nefilins e dos observadores caídos atingiu um ponto além do qual a criação original não podia mais ser sustentada. Os textos apócrifos descrevem como o próprio tecido da realidade começou a se romper sob o peso das transgressões acumuladas, como as leis naturais que governavam o cosmos começaram a falhar, e como o divino observava com crescente horror o experimento de livre-arbítrio se transformando em um pesadelo de proporções cósmicas. O livro de Enoque relata que o clamor das injustiças cometidas na terra pré-adâmica finalmente alcançou os reinos celestiais mais elevados. Os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel testemunharam a devastação causada pelos observadores caídos e seus filhos gigantes, e levaram seus relatórios diretamente ao trono divino. O que eles descreveram era um mundo em estado de total anarquia espiritual e física, onde a violência era universal, onde conhecimentos sagrados eram profanados diariamente, onde a genética da criação estava sendo sistematicamente corrompida,
e onde até mesmo a terra literal estava poluída com o sangue de incontáveis inocentes massacrados pelos Nefilins. A decisão divina não foi tomada levianamente, mas quando finalmente veio, foi absoluta e irrevogável. Aquele mundo precisava terminar. Tudo que havia sido corrompido precisava ser purificado. Uma lousa em branco precisava ser estabelecida para uma nova tentativa de criação. Os textos descrevem sinais e avisos que precederam o cataclismo final, fenômenos que se intensificaram gradualmente até o ponto de ruptura. O Sol começou a se comportar de forma errática, às vezes queimando com intensidade anormal, outras vezes escurecendo sem razão aparente. As estrelas pareciam sair de seus cursos estabelecidos, e meteoros atravessavam os céus com frequência alarmante. A própria Terra começou a tremer constantemente, como se estivesse rejeitando os seres corrompidos que a habitavam. Animais demonstravam comportamentos bizarros, fugindo em pânico de regiões inteiras, como se pressentissem a catástrofe iminente. O clima tornou-se caótico e imprevisível, com tempestades de proporções nunca vistas alternando com secas devastadoras. Mas os Nefilins e seus aliados humanos, em sua arrogância suprema, ignoraram todos esses avisos, confiando em seu poder e conhecimento para protegê-los de qualquer consequência. Quando o julgamento finalmente veio, foi através de múltiplos vetores de destruição simultâneos que atacaram o mundo pré-adâmico de todas as direções ao mesmo tempo. Os céus literalmente se abriram, não apenas com chuva, mas com o que os textos descrevem como as fontes do grande abismo se rompendo, sugerindo que massas de água que estavam contidas em alguma dimensão ou estado foram liberadas sobre a Terra com força inimaginável. Vulcões ao redor do planeta entraram em erupção simultaneamente, lançando cinzas que escureceram os céus por meses ou até anos. Terremotos de magnitude catastrófica racharam continentes inteiros, abrindo fissuras profundas que engoliam cidades completas em segundos. O próprio eixo planetário pode ter sido deslocado, causando mudanças drásticas e instantâneas nos padrões climáticos globais. Tsunamis com centenas de metros de altura varreram as costas, penetrando quilômetros terra adentro e obliterando tudo em seu caminho. Mas o aspecto mais aterrorizante do cataclismo não foi a destruição física, foi a intervenção direta de forças angelicais, executando o julgamento divino. Os textos apócrifos descrevem como os arcanjos desceram pessoalmente para aprisionar os observadores caídos que haviam iniciado toda a corrupção. Azazel foi amarrado de mãos e pés e lançado em um abismo de escuridão no deserto de Dudael, coberto com pedras afiadas até o julgamento final. Semiasa e os outros líderes dos observadores foram acorrentados nas profundezas da terra, em lugares de tormento onde permaneceriam até o fim dos tempos. Os Nefilins, sendo híbridos de carne e espírito, não podiam simplesmente morrer como seres mortais comuns. Quando seus corpos físicos foram destruídos no cataclismo, suas essências espirituais corrompidas se tornaram os demônios e espíritos malignos que assombrariam as eras futuras, eternamente condenados a vagar sem forma física, sempre procurando corpos para possuir e corromper. A extinção foi tão completa e sistemática que praticamente nenhum traço da civilização pré-adâmica sobreviveu intacto. Cidades inteiras foram enterradas sob quilômetros de sedimentos depositados pelo dilúvio catastrófico. Tecnologias avançadas foram esmagadas e espalhadas, seus fragmentos tornando-se os artefatos fora do lugar, que ocasionalmente emergem para confundir arqueólogos modernos. Bibliotecas de conhecimento acumulado através de milênios foram destruídas, reduzindo a sabedoria de civilizações inteiras a cinzas e lama.
As próprias montanhas foram niveladas e reconstruídas pela violência tectônica sem precedentes. Linhas costeiras foram redesenhadas completamente. Rios mudaram seus cursos ou desapareceram inteiramente. Espécies inteiras de plantas e animais, muitas delas criações únicas daquele mundo antigo, foram extintas sem deixar fósseis reconhecíveis. O mundo após o cataclismo era literalmente irreconhecível. Uma paisagem alienígena pronta para servir como tela em branco para uma nova criação. E então, no silêncio devastador que se seguiu à destruição total, com os últimos ecos da civilização pré-adâmica se dissipando no vazio, começou o processo de preparação para o que viria a seguir. A Terra passou por um período de cura e estabilização, talvez durando séculos ou milênios, enquanto novos ecossistemas se estabeleciam nas ruínas do mundo antigo. Foi neste contexto completamente renovado, nesta Terra literalmente renascida das cinzas de um experimento cósmico fracassado, que Deus decidiu tentar novamente. Mas desta vez, haveria diferenças cruciais no projeto. Desta vez, a criação seria mais cuidadosamente controlada. As leis naturais seriam mais rígidas e o novo homem, Adão, seria formado com limitações específicas destinadas a prevenir a repetição dos erros catastróficos que levaram à destruição completa do mundo pré-adâmico. O Gênesis começa sua narrativa aqui, neste recomeço, omitindo deliberadamente tudo que veio antes, porque contar a história completa seria revelar verdades que a humanidade adâmica talvez não estivesse preparada para conhecer. Evidências que a ciência não pode explicar. Agora vamos falar sobre algo que vai fazer você questionar tudo o que aprendeu nas aulas de história e ciência. Ao redor do mundo existem descobertas arqueológicas que simplesmente não se encaixam na cronologia oficial da humanidade. Anomalias tão gritantes que os acadêmicos preferem ignorá-las completamente, ao invés de enfrentar as implicações perturbadoras que elas carregam. Estamos falando de estruturas megalíticas construídas com precisão que nossa tecnologia moderna mal consegue replicar, de artefatos metálicos encontrados em camadas de rocha com milhões de anos de idade, de pegadas humanas fossilizadas ao lado de dinossauros, de ruínas submersas em profundidades oceânicas que só poderiam estar acima do nível do mar em eras geologicamente impossíveis, segundo a narrativa aceita. Cada uma dessas descobertas é um fragmento do mundo pré-adâmico emergindo das sombras do tempo, gritando uma verdade que as instituições acadêmicas se recusam a ouvir, porque aceitá-la significaria demolir toda a estrutura de conhecimento que passaram séculos construindo. Vamos começar com as estruturas megalíticas que desafiam qualquer explicação convencional. Baalbek, no Líbano, contém blocos de pedra chamados de Pedras dos Grávidos, pesando mais de 1000 toneladas cada, cortados, transportados e colocados com precisão milimétrica em uma era que supostamente não possuía nem a roda, muito menos guindastes hidráulicos. As pirâmides de Giza, no Egito, que a narrativa oficial atribui a faraós usando rampa e trabalho escravo, na verdade demonstram conhecimentos astronômicos e matemáticos que não deveriam existir há 4.000 anos atrás. A Grande Pirâmide está alinhada com os pontos cardeais com precisão de menos de 1/10 de grau, incorpora a constante π e a proporção áurea em suas dimensões e está posicionada exatamente no centro de massa dos continentes terrestres. Pumapunku, na Bolívia, apresenta blocos de diorito e granito cortados com ângulos perfeitos de 90 graus e encaixes que se entrelaçam como peças de Lego tridimensionais gigantes, uma tarefa que exigiria ferramentas de diamante industrial, segundo engenheiros modernos. A datação oficial dessas estruturas é altamente questionável e baseada em suposições frágeis que se desmoronam sob escrutínio rigoroso.
Os arqueólogos convencionais datam essas construções baseados em artefatos encontrados próximos a elas ou em inscrições posteriores, mas nunca testam as próprias pedras, porque sabem que os resultados podem contradizer completamente suas teorias. Quando pesquisadores independentes conseguem realizar datação geológica das estruturas, especialmente através da erosão por água, os resultados são chocantes. A Esfinge de Giza, por exemplo, mostra padrões claros de erosão causados por chuvas torrenciais prolongadas, algo que não acontece no Egito há pelo menos 7.000 anos, empurrando sua construção para uma era muito anterior à civilização egípcia conhecida. Göbekli Tepe, na Turquia, oficialmente datado de 12.000 anos atrás, apresenta esculturas sofisticadas e astronomia avançada em uma época em que a humanidade supostamente ainda estava caçando com lanças de pedra e vivendo em cavernas, forçando uma revisão completa de quando a civilização realmente começou. Mas as anomalias vão muito além de estruturas antigas impressionantes. Existem artefatos completamente fora de lugar que aparecem regularmente e são sistematicamente ignorados ou escondidos pela comunidade científica estabelecida. Em minas de carvão datadas de milhões de anos, foram encontrados martelos de metal com cabos fossilizados dentro da rocha, vasos metálicos ornamentados, correntes de ouro e até mesmo parafusos perfeitamente roscados. Na Rússia, pequenos objetos metálicos em forma de espirais, feitos de tungstênio e molibdênio, foram descobertos em depósitos com idade estimada entre 20.000 e 318.000 anos. Metais que requerem temperaturas extremamente altas para serem trabalhados e que supostamente só começamos a usar no século XX. Pegadas humanas fossilizadas foram encontradas no rio Paluxy, no Texas, ao lado de pegadas de dinossauros em camadas do período Cretáceo, sugerindo que humanos e dinossauros coexistiram há milhões de anos, uma possibilidade que destrói completamente a linha do tempo evolutiva aceita. A resposta da academia a essas descobertas inconvenientes é previsível e reveladora. Primeiro tentam desacreditar os descobridores, atacando suas credenciais ou motivações. Se isso não funciona, questionam os métodos de datação ou sugerem contaminação das amostras. Quando as evidências são inegáveis demais para ignorar completamente, simplesmente as colocam em gavetas de museus onde nunca são exibidas ao público, ou até mesmo perdem os artefatos convenientemente. Esqueletos de gigantes humanos, com 2 a 3 metros de altura, foram repetidamente encontrados no século XIX e início do século XX, documentados em jornais locais e até em relatórios do Smithsonian Institute. Mas hoje, esses esqueletos desapareceram misteriosamente, e o Smithsonian nega que alguma vez existiram. Por quê? Porque gigantes humanos validariam as narrativas sobre os nefilins e o mundo pré-adâmico, destruindo a teoria evolucionária gradual que se tornou dogma inquestionável na ciência moderna. Eventos geológicos catastróficos também deixaram marcas inegáveis que corroboram a narrativa de um dilúvio pré-adâmico de proporções globais. Depósitos massivos de ossos de animais misturados encontrados em cavernas ao redor do mundo, contendo espécies de diferentes habitats e climas jogados juntos caoticamente, sugerem um evento catastrófico súbito que matou e transportou animais de regiões vastas simultaneamente. Camadas de sedimentos marinhos, encontradas no topo de montanhas altas, demonstram que oceanos inteiros foram deslocados com força violenta. Mamutes congelados encontrados na Sibéria, com comida ainda não digerida em seus estômagos, indicam que foram mortos e congelados instantaneamente por alguma catástrofe climática súbita de magnitude inimagináveis. Formações geológicas como os Channeled Scablands, no estado de Washington,
mostram evidências claras de inundações diluvianas que moveram volumes de água comparáveis a todos os rios do mundo juntos, fluindo simultaneamente. Eventos que a geologia uniformitarista convencional insiste que nunca poderiam ter acontecido. Ruínas submersas ao redor do planeta contam uma história ainda mais perturbadora de civilizações avançadas que existiram quando os níveis dos oceanos eram drasticamente mais baixos do que hoje. Ao largo da costa de Yonaguni, no Japão, existem estruturas de pedra com ângulos retos, escadas e plataformas niveladas submersas a profundidades que exigiriam que fossem construídas há pelo menos 10.000 anos, quando aquela área estava acima do nível do mar. Próximo a Cuba, sonares detectaram estruturas que parecem ser uma cidade inteira, com pirâmides e edifícios organizados em padrões geométricos, submersa a mais de 600 metros de profundidade, onde a Terra não estava exposta há 50.000 anos, segundo estimativas geológicas. O continente perdido de Atlântida, que Platão descreveu em detalhes específicos, não como alegoria, mas como história real que havia recebido de registros egípcios antigos, pode ter sido uma das últimas colônias sobreviventes da civilização pré-adâmica, finalmente engolida pelas águas no cataclismo final que precedeu a criação adâmica. A verdade chocante é que a ciência moderna não está buscando a verdade objetiva, está protegendo um paradigma que beneficia as estruturas de poder estabelecidas. Aceitar que civilizações avançadas existiram antes da história registrada, que a humanidade pode ter sido resetada múltiplas vezes, que gigantes caminharam pela Terra e que eventos cataclísmicos globais são não apenas possíveis, mas historicamente documentados. Tudo isso destrói a narrativa confortável de progresso linear que nos ensinaram. Força-nos a confrontar a possibilidade de que não somos o ápice da evolução, mas talvez uma versão diminuída e limitada de algo que veio antes. Uma humanidade de recomeço vivendo nas ruínas de um mundo que nem conseguimos mais compreender completamente. E talvez mais perturbador ainda, nos força a considerar que o que aconteceu com o mundo pré-adâmico pode acontecer novamente conosco se repetirmos os mesmos erros que levaram àquela destruição total. O que isso muda em nossa compreensão da realidade? Agora que você conhece a verdade oculta sobre o mundo pré-adâmico, sobre as civilizações esquecidas e o cataclismo que as apagou, é impossível ver a realidade da mesma forma novamente. A implicação mais profunda dessa revelação é que a história humana não é uma linha reta ascendente de progresso primitivo para a sofisticação moderna, mas sim um ciclo de ascensão e queda, de criações e destruições, de experimentos divinos, com o livre-arbítrio que às vezes terminam em tragédia cósmica. Adão não foi o primeiro homem. Ele foi o primeiro homem desta era atual, desta tentativa específica de criação após o fracasso catastrófico da anterior. Isso significa que nós, a humanidade adâmica, estamos vivendo em um mundo de segunda chance, ou talvez terceira ou 10ª chance, construído literalmente sobre as ruínas enterradas de civilizações que vieram antes e falharam de maneiras que levaram à sua extinção completa. Essa perspectiva muda fundamentalmente como devemos entender nosso propósito, nosso potencial e nosso perigo existencial. A teologia convencional ensina que Deus criou tudo uma vez, que Adão foi o começo e que a história humana progride linearmente em direção a um fim apocalíptico e redenção final. Mas se o mundo pré-adâmico existiu e foi destruído, então Deus é um ser muito mais complexo e misterioso do que as religiões organizadas nos contaram. Ele é um criador que experimenta, que permite o livre-arbítrio completo, mesmo sabendo que pode levar à corrupção total, que está disposto a destruir completamente suas próprias criações quando elas ultrapassam limites fundamentais de transgressão.
Isso apresenta questões teológicas profundamente desconfortáveis. Por que Deus criaria algo sabendo que falharia? Por que permitir que os observadores descessem e corrompessem o mundo pré-adâmico se ele sabia o resultado? Se ele destruiu aquele mundo inteiro por causa dos pecados dos nefilins e dos observadores, qual é a garantia de que não fará o mesmo conosco? Essas perguntas não têm respostas fáceis, e é exatamente por isso que as instituições religiosas preferem nunca levantá-las. A existência de um mundo pré-adâmico também tem implicações perturbadoras sobre a natureza do bem e do mal, e sobre as entidades espirituais que nos influenciam invisíveis. Os demônios que aparecem ao longo das Escrituras e das experiências humanas através da história não são simplesmente anjos que se rebelaram. Muitos deles são as almas desencarnadas dos nefilins mortos, híbridos de celestial e terrestre, que não podem verdadeiramente morrer, nem verdadeiramente viver após a destruição de seus corpos físicos. Eles carregam conhecimento do mundo antigo, memórias de tecnologias e magias perdidas, e um ódio eterno pela humanidade adâmica que herdou a terra que uma vez foi deles. Isso explica por que o contato com entidades espirituais, através de feitiçaria e ocultismo, frequentemente resulta em transferência de conhecimentos proibidos, exatamente como os observadores fizeram no mundo pré-adâmico. O padrão está se repetindo, e aqueles que buscam esses conhecimentos ocultos estão inconscientemente reconstruindo as mesmas condições que levaram à destruição total daquele mundo anterior. Mas talvez a revelação mais perturbadora seja sobre linhagens de sangue e a possibilidade de que a genética dos nefilins não foi completamente exterminada. Várias tradições esotéricas e até mesmo passagens enigmáticas das próprias escrituras sugerem que certas famílias carregam traços genéticos dos gigantes antigos, diluídos através de milênios, mas ainda presentes. Isso explicaria as obsessões das elites globais com genealogias e linhagens de sangue, seu conhecimento de mistérios ocultos que parecem passar através de gerações, e sua aparente conexão com forças que operam além do véu do mundo material. Sociedades secretas que controlam centros de poder financeiro, político e religioso podem estar preservando conhecimentos do mundo pré-adâmico, aguardando o momento certo para implementar novamente as tecnologias e sistemas que existiram antes do dilúvio. Se isso é verdade, então não estamos simplesmente aprendendo história antiga, estamos testemunhando o retorno lento, mas deliberado de padrões que levaram à destruição de uma civilização inteira. A supressão histórica dessas verdades não foi acidental ou arbitrária, foi absolutamente necessária para manter as estruturas de controle que governam nossa civilização atual. Se as pessoas soubessem que civilizações avançadas existiram e foram completamente destruídas por transgredir limites divinos fundamentais, se soubessem que gigantes dominaram a Terra e escravizaram a humanidade, se soubessem que conhecimentos proibidos levam inevitavelmente à catástrofe cósmica, seria muito mais difícil guiar a sociedade moderna pelos mesmos caminhos perigosos novamente. Mas mantendo as massas ignorantes da verdadeira história, aqueles com conhecimento oculto podem repetir os experimentos do mundo pré-adâmico sem enfrentar resistência informada. A manipulação genética moderna, a busca de transhumanismo e imortalidade física, a tentativa de quebrar as barreiras entre dimensões através de física quântica e aceleradores de partículas, tudo isso ecoa as transgressões dos observadores e nefilins. Estamos literalmente reconstruindo as condições que levaram ao último grande resetamento. Então, o que fazemos com esse conhecimento agora que o véu foi levantado? Primeiro,
Reconhecemos que a história oficial é uma mentira cuidadosamente construída e começamos a questionar tudo o que nos ensinaram sobre origens, propósito e destino. Segundo, entendemos que existem forças operando nos bastidores da realidade visível, entidades com agendas que se estendem através de eras, e que muitos dos eventos que vemos como progresso humano podem ser, na verdade, manipulações em direção a objetivos ocultos. Terceiro, percebemos que conhecimento tem limites éticos fundamentais e que nem tudo que pode ser conhecido deveria ser buscado, que nem toda tecnologia que pode ser desenvolvida deveria ser criada. Os observadores trouxeram conhecimentos que pareciam benéficos inicialmente, mas levaram à corrupção total. Nossa civilização moderna está correndo na mesma direção, chamando de progresso o que pode ser, na verdade, nossa própria sentença de destruição. Mas existe também esperança nessa revelação terrível. Saber que houve um mundo antes significa saber que a criação pode ser renovada, que o divino não abandona completamente seus experimentos, mesmo quando falham catastroficamente. Adão foi uma nova tentativa, uma nova chance, e nós somos seus descendentes, vivendo nessa oportunidade de fazer diferente. A questão crucial é se aprenderemos com os erros do mundo pré-adâmico ou se os repetiremos cegamente. Cada escolha que fazemos como indivíduos e como civilização nos move em uma direção ou outra, ou em direção à harmonia com as leis fundamentais da criação, ou em direção à transgressão que eventualmente invoca julgamento divino. O conhecimento do mundo perdido antes de Adão não é apenas história fascinante, é um aviso urgente, esculpido nas próprias rochas da terra, enterrado em textos proibidos e ecoando através de mitos globais. A pergunta que resta é se teremos sabedoria suficiente para ouvir esse aviso antes que seja tarde demais, ou se nossa geração será aquela que repete o pecado original dos Nefilins e traz sobre si mesma um cataclismo que nossos descendentes distantes narrarão como mais um mundo perdido, mais uma era esquecida, mais uma civilização que alcançou muito alto e caiu muito longe, deixando apenas ruínas misteriosas e lendas fragmentadas para confundir arqueólogos de uma humanidade futura que terá que recomeçar tudo novamente do zero.